Hoje eu vim trazer o vídeo, falando somente da Legião de Ferro, do terceiro filme do Homem de Ferro. No vídeo anterior eu falei um pouco delas, mas não falei de todas elas, e é por isso que nesse vídeo irei falar delas. A Legião ia da Mark 8 até a Mark 41, então vamos começar. A Mark 8 apareceu no final do terceiro filme, que foi tragicamente destruída. Ela era parecida com a Mark 7, mas ela tinha alguns atributos que a Mark 7 não tinha, como mais resistência contra armas de fogo. Ela tinha mais detalhes de amarelo no corpo e preto nos punhos da armadura. Ela tinha uma grande resistência contra mísseis, e dá para notar que seus ombros e o peitoral era mais alterado e rígido. E para mim essas cores não ficaram ruins. Pelo que eu sei, a Mark 9 não apareceu em nenhuma das cenas do filme, e só tem imagens dela. Algumas informações dela era que essa armadura era banhada a ouro, que dá para notar, já que ela tem mais detalhes de dourado para resistir a altas altitudes. E ela vinha com um jetpack nas costas para dar impulso extra, e seu exoesqueleto era mais durável, já que era uma armadura para altas altitudes. Já a Mark 10 era uma armadura diferente com jetpack nas costas também, mas ela tinha botas gigantes nas pernas que servia de estabilizadores aéreos e propulsores extras. O que chama mais atenção eram as botas, que davam mais velocidade no ar, sendo mais rápida do que sua anterior. Ela tinha mísseis para atacar enquanto voa, localizado nesta parte da armadura. O robusto Mark 11 era um protótipo de armadura com um novo capacete furtivo, permitindo enxergar com mais opções no seu visor do capacete. Mesmo sendo um protótipo de armadura furtiva, ele era bem armado e com um capacete mais detalhado. O Mark 12 era a primeira armadura escura do Homem de Ferro, que era banhada a ouro com preto, que suportava mais poder de fogo. Ela tinha customização nas botas para ser mais aerodinâmicas. Ela era fortemente armada com mísseis nos ombros e nas coxas. Ela também tinha um capacete furtivo. Já o Mark 13 tinha as cores mais escuras para ser usada em hábitos noturnos. Ela tinha um poderoso reator retangular que podia disparar lasers e servia de energético para ela. Ela era uma armadura focada em velocidade, então ela era totalmente aerodinâmica e resistente. Como dá para ver, ela não era feita de nenhuma liga de ouro, então ela não podia ir muito alto, e sim era uma armadura para baixas altitudes, para voar bem rápido. Ela não tinha o capacete furtivo, mas ela tinha uma coisa mais eficiente, que eram as metralhadoras que lançam balas explosivas e granadas magnéticas. O eficiente Mark 14 era uma armadura que podia dar super pulos, caso ela não conseguisse voar. Ela era uma armadura mais leve do que sua anterior, então era mais rápida. Essa apresentava um capacete mais detalhado e moderno. Ela tinha reatores escondidos no corpo dela. Ela tinha um reator maior que conseguia soltar mais quantidades de lasers, e ela apresentava cores meio vermelhas na barriga da armadura, e ela era usada para baixas altitudes, assim como sua anterior. O Mark 14 tinha algumas armas parecidas com a da Mark 13. Ela tinha uma certa capacidade de ficar em locais quentes onde o ser humano não ficaria. O Mark 15 era totalmente geométrico e aerodinâmico. Uma novidade dela era que ela podia mudar a sua tonalidade de cor, de acordo com o ambiente, mudando do claro ao escuro. Ela era uma armadura focada em infiltração com mini sensores, que fazem com que ela não fosse identificada por radares, sendo teoricamente invisível para qualquer câmera. Essa armadura era feita de metais mais finos, então não era tão resistente contra impactos fortes. Ela não tinha armamentos como mísseis e outras ferramentas, e o que ela pode usar para se defender seria os repulsores das mãos e a super força da armadura, e pelo que eu vi ela não tem a capacidade de soltar lasers pelo peito, sendo um pouco limitada no combate. Ela podia ter cores alternativas, mudando as cores quando quiser, como mudando a parte prata por um bronze a acender dos reatores que estão espalhados pelo corpo inteiro dela. Ela podia mudar o prata original por um dourado na claridade, o que eu achei o visual bem legal. A outra cor dela era vermelho com dourado para ficar mais próximo do visual clássico do Homem de Ferro. E a armadura era chamada de Sneak, e eu particularmente não achei nenhum visual dela ruim. Ela até apareceu no final do terceiro filme na cena da explosão, mas foi pouco explorada.
O Mark 16 trazia um novo visual que misturava as cores clássicas do Homem de Ferro com preto, e ela também apresentava um novo capacete alterado. Assim como a sua anterior, ela pode ter visuais alternativos, sendo focada também em furtividade. Como dá para ver, ela tem vários mini-reatores espalhados pelo corpo, que não só servia de energético para deixar os golpes dela mais rápidos, mas eles podiam ser usados para camuflar a armadura em hábitos noturnos. Ela podia ficar totalmente preta, com um modo de combate ativado, que deixava a cor do reator central do peito vermelho, o que deixa ela totalmente agressiva quando está nesse modo de combate. Como ela era feita somente para furtividade e camuflagem, ela não era tão resistente e foi destruída na luta final. O Mark 17 apresentava mais detalhes dourados e prateados no corpo. Ela não tinha a capacidade de se camuflar, mas ela tinha aquele capacete furtivo do Mark 11, tendo o visual parecido. Ela tinha barras de ouro nos braços para dar socos mais fortes nos inimigos, e o que chama mais a atenção é o reator, que era um dos maiores, sendo protegido por barras de ferro fortes. Com esse novo tipo de reator gigante, ela não tinha necessidade de ter mini-reatores no corpo para sustentá-la. Graças a esse novo reator, ela podia soltar rajadas de lasers pelo peito da armadura quando quiser, soltando lasers devastadores. Mas dá para se dizer que ela foi inspirada na Mark 11, só que com melhorias que dá para perceber por conta do reator e de sua robustez. E a Mark 17 era chamada de coração partido. O Mark 18 tinha um sistema de mudar de cores como o Mark 15 e 16, mas ele era mais resistente, com ligas douradas no corpo, o que também deixa ela com super socos. Por ser feita de material pesado, ela era mais lenta no ar, mas ela tinha aquele mesmo reator gigante do Mark 17, que permitia ela soltar várias rajadas de laser como sua anterior. Ela não era uma armadura para altas altitudes, mas ela era bem armada, e essa armadura era chamada de Dennis. Ela podia mudar a tonalidade de cor também, como o Mark 16 e 17. O Mark 19 tem cores específicas, somente para velocidade, tendo mais detalhes de prata no corpo com vermelho e amarelo. Ela era focada em velocidade, mas não era só velocidade no ar, mas também no chão, usando os estabilizadores nos sapatos da armadura. Essa armadura era a primeira a ser totalmente rápida no chão, servindo de inspiração para outras armaduras mais novas. O Mark 20 era grande parte banhado a ouro com cores escuras, sendo um protótipo de armadura resistente. Esse protótipo tinha como função ser mais durável em resistência e em bateria, tendo mais tempo de utilidade para viagens de longa distância. O Mark 21 era totalmente banhado a ouro, sendo bem pesado, mas era bem forte. Ela não era tão grande igual às armaduras anteriores, justamente para não ser tão lenta. Ela tinha a capacidade da armadura anterior de durar mais tempo, enquanto estivesse no ar, mas como era feita completamente de ouro, ela podia ir mais alto do que outras armaduras, e ela tinha somente os armamentos básicos, como os repulsores e a super força, e o reator do peito também. O Mark 22 era uma armadura que apresentava um novo esquema de cores personalizadas, sendo bem parecida com uma máquina de combate. Ele tinha os mesmos armamentos do máquina de combate, sendo a primeira máquina de guerra oficialmente que o Tony criou. Como armamentos, ela tinha várias metralhadoras nos punhos da armadura que fazem grandes danos, e uma metralhadora maior no ombro da armadura também, ainda tendo os armamentos básicos igual à armadura anterior, sendo bem parecida com uma máquina de combate, mas dá para diferenciá-la por conta das chamas desenhadas na armadura e a cor do visor dela e do reator principal. E eu gostei das cores dela, sendo bem criativa. O Mark 23 era uma nova máquina de combate, mas que não era nem um pouco igual à sua anterior, isso porque ela era totalmente camuflada, que se disfarça mais fácil em áreas verdes. Ela tinha alguns itens de batalhas iguais à sua anterior, mas ela era mais resistente, com um baita de reator retangular que sustenta a força dela e a agilidade também. Ela era totalmente aerodinâmica, com um baita de repulsor nas costas, o que faz ela alcançar altas velocidades, comparadas com a de um caça ou jato aéreo.
Uma novidade dela é que ela podia suportar mais temperaturas quentes do que as outras armaduras, tendo um tipo de visor que impede que a armadura fique com dificuldades de enxergar quando estiver em altas velocidades para não embaçar o visor dela. O Mark 24 era totalmente igual ao Mark 17, mas com algumas mudanças significativas por conta de suas cores. Ela podia ter mais resistência a armas de fogo de grosso calibre ou armas mais perigosas. Eu já sei que ela é a mesma coisa da Mark 17, mas só mudas as cores e a resistência aumentada, então não precisa falar muito dela. O Mark 25 era uma armadura totalmente robusta, apresentando braços de britadeiras poderosos com uma super força melhor. Como dá para ver, ela era uma armadura feita especialmente para escavação e podia ser usada para arrombar passagens de difícil acesso, já que era extremamente grande e forte. Ela era uma armadura mais resistente, com vários reatores espalhados pelo corpo dela para sustentar principalmente os braços de britadeira que ela carrega. Mesmo assim, ela podia usar as britadeiras como armas. Ela não tinha os repulsores das mãos, mas ela tinha o reator retangular do peito para soltar rajadas de energia. Com a grande vantagem na escavação usando a Mark 25, Tony decidiu criar a Mark 26, que era baseada no Mark 25. O Mark 26 tinha o mesmo visual também feita para escavação com as mesmas britadeiras de sua anterior, mas as cores verdes eram para diferenciá-las. Mais ou menos isso porque com essas cores esverdeadas, não servia só para diferenciá-la, mas também seria uma armadura com mais resistência para ir em lugares de mineração radioativos, sendo a primeira armadura feita para suportar radiação. Ela suportava até mesmo radiação gama, para quem estiver usando, não ser afetado por radiação, e a única função dela era para minerar em lugares radioativos onde sua anterior não ia, sendo totalmente parecida, só a cor que não. O Mark 27 tinha esquemas de cores inovadores com azul e laranja, tendo as habilidades básicas de uma armadura do Homem de Ferro, mas a sua capacidade era ser a única armadura que pode mudar de cor completamente, sendo uma armadura camaleão, conseguindo sucesso, o que a Mark 15 e 16 não conseguiu ser. Essa armadura era bem rápida, também sendo aerodinâmica, e ela pode manter o disfarce em que ela tocar desde que a massa seja sólida, ficando com o disfarce por mais tempo. Ela era uma armadura totalmente stealth. O Mark 28 era laranja completo e assim como o Mark 26 essa era feita para suportar radiação fortes. Ela era bem equipada, mas ela era uma armadura sem as britadeiras da Mark 26 justamente para conseguir fazer mais coisas com as mãos do que as britadeiras. O Mark 29 era uma armadura com um braço de britadeira vermelha, sendo feita para mineração também, mas como era uma armadura menor do que o Mark 25 e 26 era mais ágil com um reator gigante no peito para sustentar o braço esquerdo de britadeira dela. Com essa armadura era mais vantajoso, com um braço a uma britadeira e no outro para ser mais eficiente do que o Mark 25 e 26, só que ela não tinha resistência contra a radiação. O elegante Mark 30 era azul com grande parte prata, tendo cores interessantes com a capacidade de ter lâminas de vibrânio retráteis que cortam qualquer coisa, e ela tem uma versão mais atualizada que é a Mark 33 com vermelho e prata, sendo bem bonita também. Mas uma das habilidades principais das duas era transferir a energia do reator do peito para os repulsores das mãos e soltar uma rajada de energia que atravessa várias chapas de aço, além de ter o reator triangular e as lâminas de vibrânio, o que eu já falei. O Mark 31 era mais prata com cores verdes claros, tendo as habilidades básicas de Homem de Ferro, mas uma capacidade dela era ser bem rápida. Bom, eu sei que tem várias armaduras rápidas, mas essa é diferente. Isso porque ela era feita com repulsores modificados, para pegar velocidade mais rápido, podendo pegar velocidade sem embalo no ar, e a sua agilidade era extrema, mas ela foi tragicamente destruída. O Mark 32 era um protótipo de armadura que apresentava o gigante reator, mas era feita para ser uma armadura flexível diferente das armaduras grandes e fortes. Ela podia ser pequena e forte com esse reator. Ela apresentava o capacete do Mark 16, tendo também um modo alternativo de combate dele também, e ela tinha a capacidade de ficar um pouco transparente no ar,
sendo quase invisível. O Mark 34 era um pouco maior, com mais resistência, banhado a prata, o que dá para perceber o braço dela que totalmente modificado. Isso porque ela era feita para levantamento de peso com esse tipo de braço. Ela era equipada com várias hidráulicas. Com esse braço, ela podia usar como arma também para agarrar os inimigos ou usar para arrebentar passagens bloqueadas. E com essas garras, ela também podia cortar materiais duros. Ela tinha repulsores na garra da armadura também, e ela serviu de inspiração para criar o Mark 35. O Mark 35 era mais robusto, com as cores padrões do Homem de Ferro, equipada com hidráulicas também. Ela não tinha só um braço de garra mais dois, sendo mais poderoso do que sua anterior. Ela tinha a capacidade de esticar o seu braço, e ela também tinha os repulsores nas garras da armadura. Ela tinha botas personalizadas e um jetpack para poder voar, sem se preocupar com seu peso. Mas ela foi tragicamente destruída também. O Mark 36 era laranja com prata, sendo a primeira armadura não feita para o combate, isso porque Tony desenvolveu ela para manter a paz em multidões, e ela não tinha nenhum armamento agressivo e os únicos armamentos que essa tinha era só os repulsores das mãos. Ela não era tão pesada como a sua anterior, então era um pouco mais rápida e ela tinha utilidade servindo de guarda-costas também. O robusto Mark 37 era banhado a ouro com verde, sendo a primeira armadura feita para missões subaquáticas. Ela tem essa estrutura justamente para suportar a pressão da água. Por conta dessa estrutura resistente, ela podia dar golpes pesados no inimigos, tendo lanternas nos ombros da armadura e na máscara também. Ela era a primeira armadura equipada com mini torpedos, e ela podia mudar a cor verde por um azul claro debaixo da água, sendo quase impossível de enxergar ela debaixo da água. O Mark 39 era banhado a ouro revestido com carbono denso à prova de balas. Ela era a primeira armadura feita para exploração espacial com jetpack poderosos nas costas para poder sair da atmosfera da Terra, sendo lançada como um foguete. Graças a esses repulsores, ela podia atingir velocidades extremas. O Mark 40 era totalmente aerodinâmica, com um repulsor a jato nas costas, para ser mais rápida no ar. Ela era mais resistente justamente para não se danificar enquanto estiver voando super rápido. Ela também suportava temperaturas quentes, assim como a Mark 23, mas essa era mais rápida por conta dessa resistência. Ela não só podia usar ela de proteção aérea, mas sim como proteção contra impactos extremamente grandes. Ela foi a armadura que durou mais tempo na luta final do filme, sendo uma das que eu gostei. Mais uma das capacidades dela era ejetar pequenas partes do corpo para evitar que o Tony se machuque. Mas ela também foi destruída no final do filme, sendo partida ao meio. A última armadura da Legião de Ferro era a Mark 41, sendo a última armadura focada em disfarce. Ela era dourada com preto, mas ela podia ter cores alternativas, mudando o preto por um vermelho. E ela podia se separar em partes para atacar mais inimigos à distância. Bom, mas esse foi o vídeo falando sobre todas as armaduras da Legião de Ferro. Então até o próximo vídeo.